A varíola do macaco, que está na discussão agora, é uma cepa da varíola, do vírus varíola. Não confundir quem está em casa com varicela. Varicela é catapora. Varíola é outra doença. E essa varíola é mais branda do que a varíola, vou chamar de varíola humana, aquela que nós tínhamos, tá? E ela chama varíola do macaco, só que o que está chamando a atenção para esse surto de agora, na Europa, na Argentina, é que não é mais só quem teve contato com o macaco. Está havendo transmissão pessoa a pessoa. Muitos casos agora de pessoas que não tiveram contato nenhum com o animal silvestre. Esse vírus, o macaco é um hospedeiro, mas esse vírus originalmente é de roedores. É de castor, é de esquilo, é de rato, e ele veio para o ser humano. Ainda não está muito claro como é que esse vírus entrou na população europeia. Se foi algum indivíduo que foi para a África Ocidental, se contaminou e aí foi para lá, ou se é um vírus que sofreu algum tipo de mutação tal, e está circulando entre o ser humano, entre nós, seres humanos. A varíola do macaco, ela foi descrita, se não me falha a memória, em 1958, a primeira vez, entre macacos da região do Congo. Em 1970, o primeiro caso em ser humano. E nós tivemos um surto pequeno em 2018 até 2020 de varíola do macaco, mas em indivíduos que tiveram contato com o macaco. Esse surto de agora que chama atenção é que não, os caras não têm histórico nenhum de ter contato com o macaco. Transmissão é de pessoa para pessoa. Tá? Esse é um caminho comum das doenças, porque tivemos uma gripe do porco, a gripe do frango, o Covid relaciona com o morcego, agora a varíola do macaco. Sim, é comum. Primeiro que as zoonoses, que são bichos que são vírus que geralmente pegam os bichos e começam a pegar o ser humano, ocorrem quando o ser humano vai se aproximando cada vez mais dos bichos. Ou para estudar, ou para explorar, ou porque vai desmatando e vai ocupando o espaço dos bichos, isso é comum. E os vírus vão se adaptando em novos hospedeiros também. Então a gente vai fuçar lá e o vírus acha legal e vem para a gente. Então, se tudo tivesse em equilíbrio, bonitinho, talvez não acontecesse, né? Essa varíola é muito menos agressiva do que a varíola que nossos avós e nossos pais vivenciaram. São duas cepas, uma cepa mais da África Central, região do Congo, e uma cepa da África Ocidental, oeste da África, que é essa que está pegando a Europa, menos agressiva. Tem alguns antivirais já em estudos, acho que 2, se não me engano, mas que ainda só em fase de estudo. E é uma doença mais benigna. O índice de letalidade é muito baixa. Então, sintomas que é importante a gente falar. Só um detalhe, saiu na mídia hoje que tem um brasileiro com varíola do macaco, não sei se vocês viram. É verdade. Ainda não. Só que ele mora na Alemanha. É um brasileiro, mas que vive na Alemanha. Não é um brasileiro que vive aqui. Então, você vê como é que é? A chamada da notícia é assim: varíola do macaco atinge brasileiro. Pronto. Aí você vai ler, isso está desse tamanho. Você vai ler o corpo assim: brasileiro de 27 anos que reside na Alemanha é um dos 3 casos notificados naquele país. Então, tem um brasileiro, mas que não é do Brasil, tá? Que não mora no Brasil. Sintoma: a partir do momento que você tem contato com o vírus, e a transmissão é também por saliva, mas principalmente pelas lesões de pele. Como que são os sintomas? Geralmente, quando você tem contato, a pessoa pode ficar assintomática de 7 a 14, 20 dias até. Mas, geralmente, uma semana, você já tem o vírus, mas está assintomático. Muito bem. Começa o sintoma de uma gripe. Dor de cabeça, dor no corpo, turvação visual, coriza, parece uma gripe. 2, 3 dias depois, aparece um negócio que é muito marcante na varíola, que é o aumento de gânglio. Aumenta caroço no pescoço, na virilha, embaixo do braço. Isso é muito interessante. A varíola gera uma poliadenomegalia, aumento de vários gânglios. Que é o corpo já brigando. O corpo já reagindo. E a impressão que dá é que daí o vírus explode na pele. Então ele contamina a via aérea, contamina os gânglios, mas é na pele que ele explode. Então, um quadro de uma gripe inespecífica, aparecimento de muitos gânglios antes da lesão da pele e depois da lesão de pele. Teve um relato de um caso na Espanha em que o indivíduo procurou o atendimento médico e saiu com o diagnóstico de mononucleose, que é uma doença que aumenta muito os gânglios do pescoço. E 3 dias depois ele estourou a lesão de pele e não era mononucleose coisa nenhuma. Os gânglios eram da varíola. E como é que é a lesão de pele? Vocês já viram pessoa com catapora? Como é que é a lesão da catapora? Umas bolinhas d'água. O que nós aprendemos na faculdade, que vale até hoje, que a gente ensina para os alunos, é o seguinte: como é que você faz o diagnóstico de catapora?
quando você olha na mesma pele, lesões em 3 estágios diferentes. Uma pápula, que é uma bolinha vermelha, uma vesícula, que é uma bolinha d'água, e uma área já de crosta, que já rompeu a vesícula e fez casquinha. Na catapora, você tem as lesões em 3 estágios no mesmo indivíduo, no mesmo momento. Então, aqui está com bolinha, aqui está com pústula ou vesícula, e no pé já tem casquinha. Pronto, catapora. Na varíola, você tem lesões maiores e elas aparecem cada estágio bem marcante de uma vez. Eu tenho um indivíduo, primeiro, com uma lesão toda vermelha, a pele fica toda vermelha, às vezes inchada, placas vermelhas. Depois, essas lesões vermelhas evoluem para bolhas d'água ou de pus grandes e depois evoluem para crosta. Crosta é como se fosse uma úlcera mesmo. São lesões maiores que a lesão da varicela e em estágios bem marcados. Então, basicamente é assim. E esses são sintomas observáveis para diagnóstico. A pessoa que está sentindo tem dor, coça. Sim. Dói ou coça, ou os dois, tá? Porque essa lesão, quando ela está formando a bolinha d'água, ela é extremamente pruriginosa, na fase vermelha e da bolinha. Depois ela começa a doer. E aí ele forma essa úlcera, rompe essa bolha, rica em vírus, muito vírus nessa bolinha d'água, e forma essa crosta, tá? Onde está a gravidade da doença? A transmissão é feita pelo contato, então encostar na tua lesão, lençol, toalha, né? E também pela saliva. Você pode ter infecção secundária, porque a pele aberta e qualquer bactériazinha pode entrar ali. E você pode ter sequela. Então, fica uma necrose na pele, no rosto, no braço e tudo mais.